E de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus. Estamos aí na série das igrejas do Apocalipse e hoje nós vamos falar sobre a igreja de Sardes, que se encontra no capítulo 3 de Apocalipse, a partir do versículo 1. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isto está quase morto. Vejo suas ações, vejam que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isto com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco, jamais apagarei seu nome do livro da vida e confirmarei diante do meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nesse texto nós vemos Jesus exortando a igreja de Sardes, porque era uma igreja que tinha o nome de que estava viva, mas no final das contas ela estava morta. Jesus se apresenta à igreja de Sardes como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Mas o que são os 7 Espíritos de Deus? Lá em Isaías capítulo 11 vai nos dizer que Jesus, falando dos Espíritos, que sobre Jesus repousaria os 7 Espíritos de Deus. Que da linhagem do trono de Jessé brotará um renovo, sim, um ramo de suas raízes dará frutos, e o Espírito do Senhor estará sobre ele, é o primeiro Espírito. O Espírito da sabedoria é o segundo Espírito, e discernimento, o terceiro Espírito. O Espírito do conselho, quarto Espírito. O Espírito do poder, o quinto Espírito. O Espírito do conhecimento e do temor do Senhor, sexto e sétimo Espírito. Sobre Jesus repousava os 7 Espíritos de Deus: o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, discernimento, o Espírito de conselho, de poder, Espírito de conhecimento e Espírito do temor do Senhor. Então Jesus estava agora dizendo à igreja de Sardes: eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, eu tenho conselho, eu tenho conhecimento, eu tenho temor, eu tenho a sabedoria. Todos os 7 Espíritos de Deus estão sobre mim. E eu tenho também nas minhas mãos as 7 estrelas, que são os 7 pastores daquelas 7 igrejas. Ou seja, Jesus está dizendo: todo o poder, toda a virtude de Deus está sobre mim. E eu tenho nas minhas mãos os pastores dessas igrejas. Eu sei de tudo o que você faz. Era uma igreja também que estava vivendo de uma forma que não agradava a Deus, como diz na própria carta, que essa igreja ela não cumpria os requisitos que agradassem a Deus, os requisitos de Deus. Era uma igreja que tinha um nome, a fama de estar viva, mas ela estava morta. Mas como assim, irmã Poliana, estar vivo, mas ao mesmo tempo está morto? É interessante nós entendermos que uma pessoa, quando ela chega a morrer, ela não sente mais nada. Durante um velório, o corpo que já está sem vida ali no caixão, ele não vê, não sente as lágrimas dos seus entes queridos. Ele não sente a dor das pessoas que o amam, que estão ali chorando em sua volta, porque o espírito, a vida já não está mais naquela pessoa. Então, quando Jesus está chamando a igreja de Sardes, dizendo: olha, você tem nome de vivo, mas você está morto, era uma igreja que não sentia mais nada. Uma igreja que não sentia a presença de Deus, uma igreja que não sentia o amor de Deus, uma igreja que não sentia o coração de Deus, uma igreja que não sentia aquilo que Jesus sentia. Ela era igreja, ela estava ali, parecia que estava tudo bem fisicamente, talvez era uma igreja que se acostumou a ser aquela rotina de ir nos templos, de ir nas reuniões. Era uma igreja que se acomodou ao costume, porque, gente, se existe uma coisa que nós seres humanos temos uma facilidade, é de nos acostumar. Nos acostumamos com rotina.
Nós entramos na rotina de almoçar sempre no mesmo horário, na rotina de jantar sempre no mesmo horário, na rotina de sempre fazer as mesmas coisas, tomar banho, você sempre vai, tem pessoas que tomam banho descalço, outras que tomam banho de chinelo, a gente tem vários costumes, várias manias, nós nos acomodamos facilmente. E uma das coisas que nós temos que ter cuidado sobre a vida com Deus é que nós precisamos estar sempre vivos. A nossa vida cristã precisa ser uma vida viva. Mas, Poliana, como eu consigo identificar se eu estou vivo espiritualmente ou não? Depende do que você está sentindo sobre Deus. Quando você dobra os seus joelhos para orar, se você ora, você consegue sentir Deus? Você consegue buscar a presença de Deus? Você consegue estar realmente ali derramado diante da presença de Deus? Você consegue falar para Ele a sua vida? Você consegue abrir o seu coração para Ele? Nós precisamos entender. A igreja de Sardes, ela era uma igreja que tinha a fama de estar viva, mas ela estava morta. As ações dela não atendiam os requisitos de Deus. E quais são os requisitos de Deus? Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, semelhante a esse, amar o próximo como a ti mesmo. Uma igreja viva é uma igreja que ama a Jesus com todo o seu coração. É uma igreja que palpita, que anseia, que suspira pela presença de Deus. Como o salmista Davi disse, a minha alma anseia pelo Deus vivo, como a corça suspira pelas águas. E segundo, uma igreja que ama quem Deus ama. Quem Deus ama, gente? Deus ama pessoas. Uma igreja que faz a obra de Deus, que cuida das pessoas, que gasta-se e se deixa gastar pelas pessoas. A igreja de Sardes não sentia mais nada. A igreja de Sardes estava morta, estava como um defunto. Nada doía, gente. Um corpo morto não sente nada, você pode picar. Você pode cortar um corpo morto. Ele não sente dor, ele não sente nada, ele não sente emoções, ele não sente a tristeza das pessoas, ele não sente o sofrimento da sua família. Porque se os mortos sentissem o sofrimento da família, na hora do velório, eles ressuscitariam, porque não aguentariam ver a família sofrer. Mas eles não sentem. Então nós precisamos entender, quando é possível estar morto, vivo, sim. Quantas pessoas estão dentro da presença de Deus, vivas fisicamente, estão acostumadas a ir na igreja, estão acostumadas a participar dos louvores, estão acostumadas a frequentar a comunidade evangélica porque se acostumou com as pessoas, gosta do ambiente, das músicas. Eu já vi muita gente falando, eu gosto de ir à igreja porque na igreja me dá uma paz. Mas a igreja não é só para dar paz. A igreja, ela é uma comunidade de pessoas que estão marchando, que estão caminhando, que estão prosseguindo, de pessoas vivas, que estão caminhando para uma nova civilização, a nova cidade, o novo céu e a nova terra. Jesus disse que não é aqui o nosso descanso. Existe um descanso para o povo de Deus. E esse descanso está à nossa frente, nós não podemos parar. Nós não podemos morrer no caminho. Você não pode deixar a sua vida espiritual morrer. Você não pode deixar a sua comunhão com Deus morrer. Você precisa se acordar, diz a palavra, o apóstolo Paulo diz, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. No Antigo Testamento, lá no livro do profeta Samuel, no primeiro livro do profeta Samuel, vai nos contar a história do sacerdote Eli. O sacerdote Eli, ele era um homem de Deus, mas houve um tempo que ele morreu na sua vida com Deus, na sua vida espiritual. Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Os seus filhos eram sacerdotes também, mas os filhos dele estavam tão desviados da presença de Deus que eles corrompiam o povo de Israel. Os filhos de Eli dormiam com as mulheres que iam para adorar no templo. Eles comiam as ofertas que eram para Deus. Eles faziam coisas horríveis ali diante de todo Israel. Todo mundo via e todo mundo sabia que os filhos de Eli, eles não cumpriam o sacerdócio dignamente. Eles eram homens maus, depravados. Mas o Eli não fazia nada. O sacerdote Eli estava indiferente. Ele não sentia nada. O que os seus filhos faziam não incomodava ele. Ele estava meio que cego, meio que surdo. Ele não sentia nada. As coisas estavam erradíssimas. E ele era o sumo sacerdote. Ele podia fazer alguma coisa, mas ele não fazia nada. Porque a sua vida, a sua comunhão com Deus estava morta. Ele estava ali, ainda era o sacerdote, estava ali cumprindo as funções de sacerdócio, mas a sua vida estava morta.
A vida dele estava vazia, ele não sentia nada, não sentia a presença de Deus, não ouvia a voz de Deus. Naquele tempo Deus não falava. Até que Deus enviou, Deus levantou um menino, teve que nascer um Samuel. Teve que nascer um Samuel para poder avivar o povo de Israel. Porque os demais estavam mortos, vivos, andando para lá e para cá, cumprindo as suas funções sacerdotais, cumprindo os seus rituais, os seus sacrifícios, mas estavam mortos, porque eles não sentiam nada. Meu querido, minha querida, nós não podemos nos conformar em não sentir a presença de Deus. Não podemos nos conformar em estar num culto, em estar numa reunião de oração, de dobrar os joelhos para orar na nossa casa e não sentir a presença de Deus. O propósito de Deus é estar em nós e agir através de nós, é estarmos nele e ele em nós. Jesus diz para a igreja de Sardes: lembrem-se do que vocês ouviram no princípio. Lembrem-se dos primeiros ensinamentos, lembrem-se. Agarrem-se com firmeza às promessas de Deus. Porque se vocês não despertarem, morte é a mesma coisa que dormir e morte é a mesma coisa. Na Bíblia tem o mesmo significado. É o momento de inconsciência, é o momento onde a pessoa não sente nada, a pessoa está fria, vazia. E a palavra fala: se você não despertar, eu virei subitamente a você como um ladrão. Jesus está voltando. Se você não despertar a sua vida espiritual, o arrebatamento vai te pegar de surpresa. Jesus está voltando. Quando ele diz: eu virei subitamente como um ladrão, não significa que Jesus vai vir roubar alguma coisa de você. Ninguém espera um ladrão vem de repente, ninguém planeja: vai vir um ladrão na minha casa hoje, 11 horas. Eu vou dar uma saidinha para que o ladrão tenha liberdade dentro da minha casa. Não, o ladrão vem subitamente, ele vem numa hora que você não espera, ele te pega de surpresa. É isso que Jesus estava dizendo: eu vou vir numa hora que vocês não esperam, eu vou vir assim no momento que vocês não estão esperando. Então acorda, é a hora de acordar. Isaías vai dizer: desperta-te. E nós precisamos ouvir a voz de Deus. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Desperta, é hora de acordar. Não é hora de ficar mais dormindo no sono da indolência sem sentir nada. É hora de sentirmos o coração de Deus. É hora de sentirmos desejo por Deus. É hora de termos mais vontade de ser crentes de verdade. É hora de termos mais vontade de ler a Bíblia. É hora de termos mais vontade de orar. É hora de termos mais vontade de cantar, de adorar, de estarmos juntos. Desperta. Porque a morte espiritual, o principal sintoma dela é que você não sente nada. Você vai nos lugares mais maravilhosos que todo mundo ali está chorando, sentindo a presença de Deus, você não sente nada. Desperta, acorda. Eu já passei um momento desse na minha vida. E eu vou te falar uma coisa: teve um tempo que eu não sentia nada. E eu falava: Senhor, eu não estou sentindo nada, tem misericórdia de mim, converta meu coração. Tira o coração de pedra e põe um coração de carne, aquece-me, aviva-me, porque eu não quero viver, Senhor, nessa morte espiritual. E hoje, todas as vezes que eu estou na presença de Deus, eu não consigo orar uma vez sequer sem derramar lágrimas, porque eu quero estar viva com Ele, eu quero que a minha vida com Ele seja todos os dias renovada, que seja algo novo, algo diferente. E é isso que Deus deseja para nós. Jesus diz para Sardes: tem algumas pessoas que não mancharam as suas roupas com o mal. Uma das coisas que a morte espiritual faz é que a gente peca e não sente mais remorso pelo pecado. A pessoa que está morta espiritualmente, ela faz as coisas erradas e para ela é normal. Não incomoda, ela não sente nada. Ela não sente nem arrependimento, não sente amor, não sente a presença de Deus, não sente nada. Mas ela está lá. Deus não quer que você esteja morto na presença dele. Ele quer que você esteja vivo. Jesus disse que aqueles que lavarem as suas vestes vão andar com ele de branco. Gente, nós precisamos buscar isso. O vitorioso será vestido de branco, jamais terá o nome apagado do livro da vida. Eu vou confirmar o nome dele diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Vou dizer para todo mundo que ele me pertence. Sabe o que quer dizer e saber? E Jesus declara no céu: fulano de tal me pertence, a Poliana me pertence, o João me pertence, a Maria me pertence, a Daniele me pertence, a Ana me pertence, a Mariana me pertence, o Kleber me pertence, o Lucas me pertence. Sabe o que é isso, gente? Jesus vai dizer para o céu, para todo mundo: ele me pertence, porque ele não deixou suas vestes se contaminar. E a Bíblia fala
que não deve faltar o óleo sobre a nossa cabeça e que as nossas vestes precisam estar limpas, puras o tempo inteiro. E quem lava as nossas vestes? Quem troca as nossas roupas espirituais? Porque vestes fala de vida espiritual. É o próprio Senhor. Você só precisa se quebrantar, se derramar na presença dele. E ele faz isso. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Não se esqueça, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. É tempo de despertar. Hoje é o dia de você acordar desse sono. É hora de você se despertar. Não ter nome de vivo, mas de fato estar vivo. Sinta, busque a presença de Deus e Ele virá sobre você. Senhor, eu te agradeço pela Tua palavra. O Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Eu oro para que o Senhor visite cada vida, transforme cada coração. Visita cada pedido de oração que chegou para mim, que a Tua glória venha sobre nós. Que possamos entender que a Tua presença é mais importante do que qualquer coisa nessa vida. Que possamos nos derramar diante do Senhor, diante da Tua glória. Em nome de Jesus, desperta, 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 desperta. Aviva, levanta, Senhor, aqueles que estão dormindo, aqueles que estão mortos, que sejam avivados pelo Teu poder. Que no nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, haja vida, haja despertamento espiritual. Que se levante uma multidão de filhos e filhas que busquem a Tua presença, que amem, que desejem, que anelem pela Tua presença. Encha-nos do Espírito Santo para que possamos fazer a diferença nesse tempo. Em nome de Jesus.